Tá no ar, tá valendo, estamos de volta, abrindo o episódio 239 entre amigos. Olha que maravilha, para falar sobre o que estamos fazendo nesse exato momento, agora, sobre o que você tá ouvindo. A pauta do podcast é podcast. Inception. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e eu estou com um dos podcasters que mais me inspiram na podosfera. Isso é verdade. Gigante no que faz, amigo de quando o podcast era mato. Sabe quando a gente fala? Desde quando era mato. Desde quando o podcast era mato. Quem está aqui na minha frente? Você já viu, a câmera já deve ter dado aquele corte maravilhoso. Ele foi o primeiro co-host do Insider. Ele criou uma das comunidades mais fortes do país. O criador e host do Product Gurus, autor e coordenador de produtos da UOL. Um dos 50 não. O profissional mais influente da área de produtos do Brasil. Vai Insider isso, hein? Esse é Paulo Chiodi, no Insider. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Chiodi, é isso mesmo que o Nélio falou. Acho que ele só aumentou um pouco, não? Mas, sim, hoje o episódio é ponte aérea, né, Nélio? Ponte aérea. Quem ouve o Insider desde do episódio 1 não sabe os becos e vielas que a gente andou pra gravar, né, aqui em São Paulo. Com a mochilinha. E cafeteria. E evento do Spotify, olhando os grandes. Evento do Spotify. É verdade, né, cara? Evento do Spotify, vendo os grandes passarem por nós. Tipo, Carlos Merigo, Jovem Nerd, Azaghal. A galerinha do... Lopretti, lá, que tava começando o assunto. Nossa, foi da hora. Pô, não. E... você falou que eu sou inspiração, é mentira, óbvio, claro. Não é. Demagogia de um carioca que está em São Paulo. Para. O Insider é a inspiração do Product Gurus. Isso daí eu já falei em público várias vezes. É Insider e Braincast, somos nossas inspirações. Então, eu ainda vou chegar aos pés de Nélio Xavier na comunicação, porque já percebeu que a minha oratória é uma bosta, né? Enfim, é isso. Olha, e por falar em comunicação, você tá vendo duas logos aqui na tela, certo? Insider, Product Gurus, Insider IPG. Vai rolar um crossover. Fica aqui porque esse episódio vai ser o mais diferente da temporada, tenho certeza. A gente estava conversando aqui quase uma hora antes aqui nos bastidores, enfim, e a gente combinou umas coisas aqui antes, vai ser muito legal, tenho certeza que essa experiência vai ser uma experiência completa da nossa realidade, do que a gente vive. E para dar um gostinho dessa pauta de hoje, de parte da pauta de hoje, como eu disse, a gente está hoje aqui, né, para você que está vendo e ouvindo o Insider, nossa, que estúdio é esse aí, Nélio? Então, estamos literalmente numa mesa de bar. Porque a gente está dentro de um estúdio que fica dentro de um bar. Aqui em São Paulo, é o estúdio da Voz e Conteúdo. Inclusive, já fica aqui o jabá e o chamado para você vir gravar aqui em São Paulo na Voz e Conteúdo. Nosso querido amigo Gustavo Paz. Eu não sei nem se eu posso falar isso da exclusiva. Não, pode. Eu acho que posso, né? Não, pode. O Passe estaria aqui na mesa com a gente hoje. O Passe, que é o host do EmpreendaCast, que é o dono da Voz e Conteúdo, que cedeu o estúdio pra gente. Ele acabou de ter um filho. O filho dele nasceu. Agora então, Passe, parabéns. Quer dizer, acabou quando a gente tá gravando, né? Porque isso aqui vai pro... Em outubro? Outro filho? Isso aqui vai pro ar lá na frente. Mas Passe, parabéns. Então fica aqui o jabá pra Voz e Conteúdo. Tá em São Paulo, tem um podcast, não sabe onde gravar? Irmão, cola na Voz e Conteúdo. Daniel tá aqui, ó. Daniel, o homem do suporte, que faz tudo acontecer aqui por trás. Então vem. Então, para voltar pra pauta, podcast como negócio é a primeira metade da pauta de hoje. Vocês vão descobrir a segunda metade. A gente vai entender melhor essa linha do tempo recente dos podcasts. Será que podcast é para você? Como fazer? Como ganhar dinheiro? Como criar uma comunidade em torno do seu podcast? Como desdobrar podcast para outras coisas, para outros produtos. Enfim, pega o copo, tá vendo o copo? Chega mais. O papo hoje promete demais com esse cara que tá aqui na minha frente, cara.
Gabriel, sobe o BG que tem a ver com bar, que tem a ver com rock, que tem a ver com amigos, porque é a atmosfera que nós estamos aqui pra gente entrar na nossa pauta de hoje. Antes da gente começar essa pauta leve, maravilhosa, e um episódio histórico, vale dizer, eu quero reforçar aqui, fizemos um crossover. Nélio, o que é um crossover? É a mistura de dois universos, de dois podcasts, ou seja, esse episódio ele começa aqui e ele acaba no Product Gurus. Você vai ter que fazer uma migração de podcast. É um episódio que ficou maravilhoso, ficou mesclado, uma conversa leve de duas caras. A primeira cara tá aqui, a segunda cara tá lá no Product Gurus. Então eu vou te reforçar isso depois da conversa para você continuar a fazer esse crossover. E se você está vindo da audiência do Product Gurus para ouvir a parte 1 e você já ouviu a parte 2, seja muito bem-vindo ao Insider, seja muito bem-vinda ao Insider. Tá confuso? Tá chegando agora? Não só para você que veio do PG, mas para você que está descobrindo esse podcast, você que veio através da audiência do meu amigo Kiod. Temos o episódio 0 aqui no feed, é só você rolar o feed para baixo. Agora, se você estiver no Spotify, ele é o trailer do Spotify, é um episódio bem curtinho, menos de 5 minutos, só para te contextualizar, para você saber quem nós somos, sobre o que nós falamos, quem já passou por essa mesa ao longo desses 4 anos de podcast. E se você já gostou da energia, inclusive se você for bem lá atrás, na primeira temporada, você vai ver vários episódios com Paulo Chiodi como host, para ver a vida pregressa dele antes do Product Gurus, hein? Se você gostou da energia, clica no botão de assinar, de seguir ali em qualquer app de podcast, para você não perder nenhum episódio. Agora, se você é uma pessoa que conscientemente é distraída, que esquece de ouvir os episódios, que esquece de ir lá dar play, ativa o sininho. É para isso que serve o sininho. Eu não tô te pedindo à toa. Eu tô te pedindo para você ser lembrado. Ah, Nelly, vou ficar recebendo notificação pra caramba, ficar chato. Não! É uma notificação por semana. Ativou, toda terça, 11 da manhã, vai chegar um pop-up lá no topo do teu celular. Olha, tem episódio novo do Insider. Para você não esquecer de voltar. Então, ativa aí o botão de seguir. E antes da pauta, todo o primeiro episódio do mês, esse é o primeiro episódio do mês de outubro, inclusive, espero que você tenha votado com consciência, agora que eu lembrei disso. A gente começa o mês dando biscoito para os ouvintes que interagem, é isso mesmo. Vale dizer, todo episódio a gente deixa uma pergunta no Spotify. Se você está chegando hoje e ainda não viu, é só arrastar a tela para cima que você vai ver a pergunta desse episódio. E quem responde, quem interage com a gente, quem se deixa ser descoberto pelo Insider, ganha o biscoito. E o biscoito desse mês vai para vocês, ouvintes especiais que interagiram. Rodrigo Luiz, Felipe Serra, Hugo Mariano, Diego Muniz, Micheline Torres, Daniel Alvarenga, Júlia Melim, Bruno Souza e Roberto Davis, ou Davis. Tomara que eu tenha pronunciado certo. Obrigado pela interação, você que quer ter o seu nome lido, o seu biscoito no início do próximo mês, responde, interage com a gente. Nos episódios que você está ouvindo, dá sua opinião, deixa a sua resposta, deixa a gente te ouvir, a tua voz ganhar espaço aqui no Insider. Agora sim, vai pra pauta. Pra gente começar a pauta, meu querido amigo Chiodi, bora traçar uma linha do tempo de quando a gente começou até hoje. E para quem tá ouvindo aqui o Insider também, para quem não tá imerso nessa realidade de podcast que nós estamos, definindo e redefinindo o que é podcast. Então, fala pra gente desde quando você começou a tua percepção e eu vou balanceando contigo também. Claro, acho que eu olho muito o podcast como um formato de conversa, óbvio, né? Caramba, nossa, ele descobriu agora, meu Deus, nossa, descobri agora a vida em Marte. Mas é uma conversa, eu acho que uma conversa muito mais, é um formato muito mais intimista, né? E que faz parte praticamente de quase todas aquelas horas merda do dia, né?
Então, olha as merdas, entre aspas, óbvio, claro. Mas, por exemplo, quantos ouvintes do Insider já falaram pra você que ouvem Insider lavando a louça, Lavando a louça. limpando a casa, Limpando a casa. a caminho do trabalho, A caminho do na trabalho. volta do trabalho, Sim, na academia? sim. Então, o podcast é um formato que ele preenche um vácuo ali de conteúdo ou de entretenimento que você busca, que você não pode ter a atenção visual ali, mas você quer estar se entretendo, quer ter conhecimento, etc. Então, o podcast entra nisso. Desde da nossa época lá atrás. Desde a nossa época, eu me sinto muito velho quando tu fala isso. Desde quando a gente desde quando a gente andava, né, por São Paulo para ir gravar e tal, dentro do LinkedIn, etc. E até mesmo no evento do Spotify não existia ainda o videocast, né? Não tinha. Não tinha, era podcast e até hoje os grandes da podosfera continuam com o podcast. Sim. Não se dobraram ao videocast, que é um formato de lá de fora, que tá aqui, né? A gente tá num estúdio de videocast. E eu acho que eu já ouvi falar que não, o videocast matou o podcast. Não faz sentido isso. É a mesma coisa, é a mesma asneira quando falam que a TV matou o rádio ou que o YouTube matou a TV. São derivações de conteúdo e de formato e que tem ali seus comportamentos específicos. Então, se fosse para definir o que é o podcast, é uma conversa intimista que preenche o vácuo da vida das pessoas durante o dia. Boa, boa. O Cris Dias, lá do Braincast, ele tem uma frase que ele significa esse momento. O podcast, ele entra na rotina das pessoas no momento de corpo ocupado, mente ociosa. É isso. O corpo está ocupado, nos exemplos que você deu, academia, lavando louça, indo pro trabalho, mas a mente, ela tá ociosa, ela poderia estar divagando, ela poderia estar ouvindo uma música, e você não pode fazer nada naquele momento, e só tem um tipo de conteúdo que entra nesse momento, que é o podcast. Dificilmente você, sei lá, no metrô, lavando uma louça, vai conseguir ver um vídeo, dirigindo. Você não vai conseguir ver um vídeo, ler um texto, você vai poder ouvir um áudio. E é até uma vantagem dos podcasts versus videocasts, porque a gente estava comentando até aqui anteriormente sobre a liberação do vídeo no Spotify, que a gente falou, poxa, quantos ali será que veem o vídeo e quantos será que ainda só ouvem? Porque é o hábito de consumo das pessoas. Então faz muito sentido. E essa mídia também, vou dar um ponto até para fazer o gancho para a próxima, é uma mídia que propõe conversas mais longas e pode aprofundar temas que você, às vezes, até já fala, que você já produz, que você já tem com as pessoas, mas não tem oportunidade em outros canais, né? Não tem oportunidade no Instagram da vida, no LinkedIn da vida. E, claro, tem podcasts curtos, né? Tem monólogos e tal, tem os videocasts que o Ed falou. Mas, por exemplo, o Insider e o Product Gurus são podcasts mais ou menos 1 hora ali, né, de duração, uma mesa, e, poxa, 1 hora você frutifica um conteúdo. Sim, e às vezes grande, a gente né? termina 1 hora e a gente fala, puta, foi muito rápido, né? Daria para umas 3, né? Então, tipo, pô, como que a gente faz render, né? Aí vem os outros formatos derivados do episódio. Sim. O ponto é que, assim, no lance do Spotify do vídeo, né? Eles quiseram surfar a onda dos videocasts e tentar pegar um share do YouTube, né? Sim. Vamos do YouTube, porque cresceu. Então, todo podcast hoje, se você for na rua e falar assim, você quer ter um podcast? A pessoa vai falar Flow, Podpah, Poddelas, Ticaracatica. Que bombaram nesse formato. Isso, porque são influenciadores ou pessoas grandes da internet que fizeram e usam suas mídias, seu Instagram de milhões e milhões. Então, o formato fica muito mais evidência do que o simples podcast, né? Então, Sim. tipo, se a gente perguntar lá fora, na rua, isso é achismo, né? Mas se a gente for na rua agora e perguntar podcasts que não tem no YouTube,
a gente já sabe qual que eles vão falar. Jovem Nerd, Jovem Nerd. Braincast, Exato. é Mano a Mano, Sim. tem o novo do Emicida agora, que é em Com o parceria Nubank. com a Nubank. Sim. Então, ainda tem, né? Mas se você perguntar só, um podcast, é Flow, Podpah, então você... Mas eu acho que o Spotify, ele pode ser um início, mas ele poderia ter focado em formatos, em cortes. Sim. Cortes em vídeos Olha aí, Spotify. daquele Olha o insight. episódio. Pega o insight. Né? Então, não precisa subir 2 horas de flow de vídeo. Eu vou subir, marcando ali na timeline, um trecho em vídeo. Então, pô, você quer ver esse trecho em vídeo? Pra ver como que a pessoa se expressou, como que foi a piada, tem um pouco mais de contexto de ambiente, você assiste. Eu acredito que é porque é a questão do perfil de consumo hoje. Sim. Podcast é o que você falou, é uma conversa longa, Mais profunda e que leva tempo. Sim. Então, se você vai... vou ouvir um podcast lavando a louça. O podcast pode ter 3 horas. Mas você vai ouvir o tempo que você estiver lavando louça. Exato. A academia é 1 hora. Pô, se o podcast tiver 2 horas, a retenção dele, sua, vai ser de 50%. Exato. Porque você não... né? Academia e na volta para casa. E olha lá. Então, se a gente for ver, aí é questão de achismo mesmo, é hipótese. Se a gente for ver, pegar todos esses videocasts, com certeza eles têm muito mais visualizações nos cortes de um episódio do que no próprio episódio. Completo. Porque é simples, né? É um conteúdo mais fácil de consumir. A gente está na era do TikTok. É um deslize e pronto. Então o conteúdo esses conteúdos de vídeo de texto também tem que pegar, tem que fisgar. Sim. Que é diferente do áudio. O áudio é mais intimista. Então a Exato. pessoa que segue com você na conversa é uma pessoa que está muito interessada. Então, quando o podcast fala assim, né? A gente coloca no Media Kit, né? X% de retenção. Ou nas ferramentas de analíticas, né? Tantos por cento ficaram no primeiro quartil. Terceira pessoa... tantos por cento ficou no terceiro quartil. E tantos por cento chegou até o final. E aí a gente já entra na pauta nossa, né? De podcast como negócio. É uma métrica em que você consegue identificar onde essa audiência fica mais para você colocar ali um spot, ou um comercial, ou algo de alguma marca, porque você sabe que a retenção ali é maior. A gente já está entrando em dados e números, que onde eu estava avançando aqui, mas já deu para entender, de fato, esse contexto. E antes de eu migrar já para essa compreensão de métricas do por trás de produzir um podcast para mim não é... Exemplo, eu sou CLT, ou então eu sou um empreendedor, ou sou um CLT e um infoprodutor, quero empreender. Como saber se eu posso dar um primeiro passo, se de fato eu devo ou não investir nesse canal de podcast? O que você acha? Acho que todo mundo que tem uma ideia ou quer conversar sobre algum tema, podcast é o caminho. Por quê? Eu tô falando podcast de áudio, tá? Sim. Porque é simples de fazer. Teoricamente é simples. Esse teoricamente é importante. O teórico é porque a galera sempre vendeu o podcast como, não, é só um microfone, um notebook... O celular e o microfone do fone de ouvido do celular. Grava, sobe no Anchor e foda-se. Se olhar pra estrutura que tá aqui, pro Daniel que tá aqui pra... Pô, o Daniel teve que passar uma lista de orientações. Meu amigo, o Daniel deu uma aula pra gente aqui. Xode, você tá sentado aí na cadeira, mas não é pra dormir na cadeira, porra. Fala mais perto do microfone, cacete. Se aproxima, Xode, fala mais alto. Xode, ele falou de forma amigável. Não, ele quase me bateu aqui, mas eu não vou fazer. Paz. Mentira, calma. Não tem câmera voltada pro Gabriel? Não tem. Olha, não tem câmera voltada pro Daniel, verdade. Não tem. Então é a minha palavra do convidado contra ele, hein? Eita, Daniel. Então, é isso. Mas não é tão simples assim, né? Compra um microfone lapela, conecta Bluetooth no seu celular, grava e sobe no Anchor. Não.
que aí você vai ter uma frustração porque não vai ter muita gente ouvindo. Exato. E o Project Gurus tem essa história, né? O Project Gurus, ele começa com um microfone de R$60, de qualidade duvidosa, do Mercado Livre, e depois de um mês a gente sabe qual é a qualidade real desse microfone, porque ele para de funcionar, de repente. Uhum. E é possível, né? As pessoas que ouvem até falam assim, tem pessoas que mandam assim, tô maratonando. Aí eu falo, vai com calma no início, hein? Sem muito, nossa, que ruim. Não, porque ali era o começo. Você tem que entender que ali é o começo. Eu dou esse alerta no Insider também. E, tipo, ouve até o último episódio agora, recente, pra você acompanhar e fazer parte dessa jornada de evolução do PG também. Eu sugiro uma maratona de trás pra frente. Isso. Porque aí você consegue ver a progressão progressão. Então, tipo, você acompanha a história do PG, né? E a minha história, a minha evolução como o carinha que tá gravando. Então, por exemplo, no começo eu só gaguejava, tinha vício de linguagem. Isso mudou? Não. Mas tem edição agora. Então, a gente tira os então dá pra tirar. Lógico que não tira tudo pra deixar a conversa mais natural. Se você é CLT, se você é infoprodutor e tal, tem alguma coisa, quer conversar, etc. O podcast, assim, é simples, assim. Você compra um microfone, o investimento também é baixo, que nem eu falei. Sim. É R$60 o microfone no Mercado Livre. É de boa qualidade? De certo modo, durante um mês que ele funcionou... E pra testar, né? Pra pessoa entender se ela gostou do formato do conteúdo. E eu acho bem bacana que, assim, as pessoas acham que vou gravar e as pessoas vão ouvir. Não é assim também. Você tem que falar que você tem, né? Exato. Então, se é CLT, infoprodutor, tem uma ideia, quer conversar, quer compartilhar suas ideias. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que falam assim, eu gostaria de fazer um podcast de futebol. Faz. Qual que é o problema? Faz. Mas será que vai ser legal? Não, mano. Só faz, por favor. Só faz. E vê. Se isso consumir muito seu tempo, você perceber, não. Mas só faz. Não fica na incerteza de tipo, se eu tivesse feito. Não, faz. Só faz. Coloca a cara, faz. Que nem eu. Antes de fazer o Project Gurus, eu sempre falava com você, né? Tipo, tô pensando em fazer um podcast. E você falou assim, mano, faz. Só vai. Qual que é o problema de fazer? Só faz. Então, eu fiz. E tá aí. Mais de 150 episódios. Mas, assim, se for binário a resposta, faz. É sim, sempre é sim. Se é algo que não vai ter um pouco de gasto, mas é sim. Tipo, e aí depois você vai evoluindo do podcast, você pega ali, faz conteúdos pro Instagram, você vai montando ali a sua comunidade, ainda mais isso. Isso é um ponto importante. Vou fazer esse gancho também. E só pra endossar o que o Chiodi falou, antes de eu lançar o Insider, eu fiquei 3 meses planejando lançar o podcast, porque até então eu até sou locutor de formação. Eu tinha uma base de edição de áudio, de noção de qualidade de microfone, vinda do curso, mas eu nunca tive um podcast, então eu fiquei investigando com podcasters lá da época, 2018, entendendo, eu fiquei planejando, mas depois que eu lancei o Insider, em 3 semanas, eu mudei metade do que eu tinha planejado nos 3 meses anteriores, porque eu não tinha colocado a mão. Ainda que hoje a mídia tenha ganhado um frisson, né, um tamanho, um barulho, o que já soltou umas palavrinhas aqui, Anchor. O que é o Anchor? O Anchor é o aplicativo do Spotify para você produzir teu podcast, lançar e ele distribuir para todas as plataformas, ANCHOR. Então, se você está ouvindo e nunca ouviu falar do Anchor, é a forma de onde você publica e distribui teu podcast. E é bem simples, dá até para editar, dá para gravar lá do Anchor, dá para fazer tudo do Anchor. Sim. Agora, é natural que se você começa esse canal e você queira aprimorar, queira dar mais qualidade, como o Chiodi falou, você vai buscar um microfone melhor, você vai buscar, ataque de oportunidade aí, Daniel, vai buscar voz e conteúdo, isso, pra dar aquele endosso, pra dar aquele suporte. Rapaz, tem porta-copo, não porta-copo desse aí. Pra tomar esporro do Daniel.
Não, valeu. Vou botar aqui pra não fazer barulho. Vai tomar os porros do Daniel, mas aí é uma qualidade mais Isso, é um profissional. esporro profissional, É não? o esporro Sim, profissional. sim. Não é qualquer Não esporro. é do Daniel, pô. É, meu amigo. E vou pegar o gancho do que o Kiod falou. Aí depois você começa a derivar o conteúdo do podcast, Instagram. A gente entende hoje, Kiod, que, ainda mais quando a gente aborda aqui no Insider habilidades digitais, ter uma presença digital hoje é significativo demais como objetivo de carreira para muita gente. Fica até aquela polêmica de, será que todo profissional deve ser um influenciador, né? Tem essa polêmica. Mas a gente não entra aqui. Mas ter presença digital para quem tem negócio, pô, nem se fala. Tem que ter presença digital. Eu queria que você trouxesse um pouco mais disso. Como o podcast, ele pode se encaixar nisso, numa estratégia de marketing digital, por exemplo, e como você enxerga a versatilidade desse canal? Muitas, não? É óbvio. Olha só que pergunta, que resposta, né? Que convidado mais desgraçado, né? Não, eu não admito a resposta curta. Fala mais, você, pô. Acho que para as marcas, a gente fez a gente participou de um evento do Spotify, né? For Podcasters. 3 anos atrás. 3 anos atrás. AC, então antes da Covid. AC. Isso. Porque o mundo se divide, né? Depois da Covid puta. Naquela época é tipo 2 anos atrás. 3 anos. Mas meu amigo, mudou tanta coisa que vale dizer época. Não, sim. Uma época. Sim. Mas lá eles já falavam sobre isso, né? Sobre já. podcast como mídia de negócio, para gerar o famoso conhecimento de marca. Porque é o que a gente falou lá no início, né? O podcast, o áudio, ele é intimista, né? Tem todas aquelas coisas sensoriais da audição, né? Nosso primeiro sentido, lá já na barriga da nossa mãe, a gente já tá, toda aquela coisa bonita. Aquela coisa romântica, gostosa, né? Romantiza o que é o podcast, o áudio. Quando a Juva Lauer fala, você fala assim, porra, eu quero fazer um podcast. Cara, a voz da Juva Lauer é encantadora. Né? Eu quero fazer um podcast e é isso. Se eu falo a mesma coisa, ninguém vai querer fazer podcast, mas é a Juva Lauer. Então... Só um parênteses, já citou Braincast, do Merigo, citamos Nerdcast, do Jovem Nerd e do Azaghal, e citamos agora Juvalau e do Mamilos, tá? 3 dos maiores podcasts. Isso. Já que o episódio é de podcast, vamos referenciar os nossos mestres. E né? Também porque eu tô cavando, né? Vai que eles vai que eles ouvem, né? E chama aí, né? Tipo, quem é esse molequinho aí que tá... Que falou groselha lá. Não, elogiou. Acho que tem isso, né? Uma mídia... Ela é uma mídia intimista. Sim. Eu vou usar essa palavra... Vai ser um buzzword do episódio que eu vou usar pra caramba. É intimista, porque é isso. Você tá com a pessoa, né? Então, a pessoa vai lembrar. Então, que nem no Project Gurus, a gente tem a Terra e tem o Banco Itaú. Então, como patrocinadores. Então, quando ouvem, já associam com a Terra. Quando vem a Terra, já associam o Project Gurus. Então tem essa troca também. E cria essa coisa de tipo, tá mais próximo da pessoa, né? Então, é diferente de um comercial da TV, porque você sabe que é um comercial, Sim. Tá querendo te vender alguma coisa. Às vezes a marca tá lá e não quer vender nada, ele só quer... Tá ali, ó. Awareness, né, cara? Está presente ali. Conhecimento de marca, tá ali no subconsciente da pessoa. Se em algum momento do dia ela pensar em curso de Product Managers, por exemplo, de gerenciamento de produtos digitais. Pô, se ela vê alguma coisa, ela já vai... a tela lá do podcast que eu ouvi. Às vezes nem lembro o nome do podcast. Do podcast. Lembra da marca. Então... Para as marcas, é muito importante o podcast, mas eu não sei se todas as marcas estão preparadas para trabalhar com podcast, né? Sim. Então, não é assim... As marcas têm que entender, assim, existe conversão e existe conhecimento de marca. São assuntos diferentes.
mas que funciona no formato de podcast. E a gente tem, né? Como a gente falou aqui, todos esses podcasts que a gente citou, tem os dois, né? Tem os dois formatos de mídia, de comercial, digamos assim. Então tem por exemplo, no Breakcast da Nuvem Shop, fazendo merchan aqui. Pagar, não pagam, mas eu tô fazendo merchan. Tô olhando para vocês da Nuvem Shopping, de todas as marcas. Obrigado. Vem. Então, tem o spot ou o testemunhal que fala para você ir cadastrar, se inscrever, baixar, comprar. E tem apenas tipo, da Volvo, por exemplo. É óbvio que a Volvo não vai pedir para você comprar um carro. Compre um novo carro da Volvo. Oi, pô. Não, né? Tá barato. Não é isso. Com o cupom Insider 10% de desconto no carro da Volvo. No seu novo Volvo. Não é assim. Não, eles falam sobre assuntos meio ambiente e tal, pra né? criar aquela coisa de sustentabilidade. Isso, para criar aquele conhecimento, para se posicionar ali como uma marca que é sustentável. Então tem todas essas formas de trabalho que às vezes algumas empresas elas não entendem isso, né? O benefício, o fruto desse trabalho, né? E elas não entendem que é um formato para sempre. Exato. O episódio ele vai ficar para sempre ali. Eterno ali, sim. Então, muitas das vezes fala, mas será que dá retorno? Não sei. Não, é um conteúdo ad eterno, pô. Sim. Você vai poder usar e reusar da maneira que você quiser, tirar insights e explorar do jeito que você quiser e gerar mais, né? Então, não sei, a minha questão não sei se a maioria das empresas entendem como que o podcast pode ajudar elas. Sim. Nesses pontos, sabe? Eu vejo muitas empresas indo mais do tipo... Mídia de conversão. Vou investir porque eu quero vender mais agora e tal. Isso, porque é óbvio, né? É óbvio isso. Todas as empresas olham como canais de mídias como canais de conversão, de venda, etc, etc. Mas não como de conhecimento de marca, se posicionar, etc, etc. As marcas grandonas, elas já têm essa mentalidade. Elas já entenderam. Sim. Elas já entenderam. Então, elas escolhem os podcasts. É óbvio que escolhem os grandões, é óbvio. Mas elas escolhem aqueles que têm a mesma linguagem. Isso que é muito importante. As marcas não entenderam ainda que os podcasts pequenos têm um engajamento muito maior, né? Às vezes. Que é o lance do perfil do Instagram, né? Às vezes o perfil do Instagram que tem 10 mil tem um engajamento muito maior do que aquele que tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Então, tentar entender um pouco do formato, né? Sim. E eu vou pegar a bola, eu vou devolver para ti já. Você já trouxe várias marcas aqui para a mesa, a relação do podcast com a marca, as possibilidades de trabalho com a marca, isso envolve muito da capacidade de se ganhar dinheiro, de se monetizar essa mídia do podcast. Agora eu quero entender, para quem está vendo e ouvindo a gente aqui, e não acompanho o Insider desde a primeira temporada, não te conhecia ainda, eu te apresentei como Product Gurus, você já citou várias coisas do podcast. Eu sei como o podcast começou e o que ele está se desdobrando hoje. E eu vou trazer até um pouco do que o Insider também. A gente experimentou vários formatos diferentes, monólogo, entrevista, mesa redonda, audiosérie. E a gente chegou a fazer podcast com plateia também, que foi, poxa, para mim uma experiência fantástica de ter sido feito. Me ensinou muito e me deu um tesão gigantesco. Quero fazer mais, tô louco para fazer mais um novo. Das possibilidades, por exemplo, de se traduzir o episódio numa newsletter, de fazer, a Jessie Hempel faz isso lá no LinkedIn, ela transcreve, exporta para um blog e aí tem presença de corte que a gente já sabe. Eu quero entender como hoje a árvore Product Gurus, você já trouxe as marcas, né, se aproximando dessa árvore, mas quais foram os galhos porque o Product Gurus surgiu como um podcast, mas hoje não é só um podcast. Só traz pra gente essas possibilidades para as pessoas verem, caramba, meu amigo, eu tô falando com um cara que é o cara da tecnologia, do podcast nacional. Então, o Product Gurus, ele nasceu de uma página no LinkedIn e um mês depois ele virou podcast, né? Eu gosto de falar que o podcast
do PG, ele é meio que o carro-chefe nosso, Sim. mas a gente tem que diversificar, né? Já diria Primo Rico, diversifica, não coloca todos os ovos numa cesta só, pipipi, toda aquela coisa de coach financeiro, que a gente sabe, todas essas coisas. O PG, ele é mais de 150 episódios. Ele tá sempre figurando ali nos top 30 ali de negócios do Spotify. No Apple Podcast ele tá sempre ali entre os top 10 ali de carreira, podcast do momento em tecnologia, etc. A gente tem mais de 50 mil seguidores no LinkedIn, com alcance legal. Alcance legal é humildade, tá? No Instagram a gente tá focando bastante em criar conteúdo no Instagram agora em 2022. Então, desde março, com a nova identidade visual, a gente começou a focar bastante, a fazer cortes mesmo. Então, você pega um conteúdo grande e fatia ele. É um famoso, a gente fala na área de gestão de produtos, né? O famoso FDP, né? Fatiar, descartar e priorizar. Então, você fatia ali aquele conteúdo, descarta aquelas partes que você acha que não tem muito fit, mas está ali no episódio grande, e prioriza aqueles que vão fazer o clickbait, né? Porque nada mais que é clickbait. Corte você prioriza aquela parte polêmica, aquela parte controversa. É atração, é o topo do funil, né? Pra atrair a galera ali. Então imagina assim, você pega um episódio de 2 horas, e o que eu tô falando aqui é que você precisa ter tempo ou pessoas para fazer isso. Então por isso que podcasts de escolas, de empresas, ou de influenciadores, tendem a ter isso daqui que eu vou falar, como você falou, o pessoal lá de fora, com certeza ela tem uma equipe. O Joe Rogan também tem uma equipe. Claro. Flow tem uma equipe. Eles já deixaram bem claro. Podpah e tal. Então, esses grandes, Braincast tem uma equipe. Então, o que eu vou falar agora é assim... vai parecer loucura, mas é o que acontece. Então, imagina você pegar um episódio de 2 horas, aí você pegou, certo? 2 horas. Aí você vai fatiar ele. Então... o Nélio falou que o podcast é intimista. Isso daqui dá um corte legal. Aí você pega. Aí se de repente você pegou 2 horas e separou em 10 cortes. Ok, 10 cortes. Aí desses 10 cortes você vai derivar eles para todos os formatos possíveis que você conseguir fazer. Então, você vai para artigo, você vai para texto, você vai para imagem, você vai para meme, você vai para vídeo, realzinho, você vai para corte no YouTube um pouco mais longo, você vai para carrossel. Então você gera vários formatos. E qual que é o objetivo disso? Gerar o CTA pro conteúdo maior. Pro conteúdo principal lá, que é o podcast. Isso. Então, imagina isso para uma marca, né? A marca vai estar presente em tudo isso, né? Às vezes, dependendo da negociação, etc. Exato. Você amplia as possibilidades de presença da marca, total. De alcance. Então, você pode ver, que nem a gente conversou aqui. Será que o número de views de um episódio do Flow, do início ao fim, é o mesmo dos cortes? Se a gente pegar os cortes daquele episódio, somar, vai ser maior do que do episódio inteiro. Por quê? Porque é isso, fez um corte, aí se você se interessou pela conversa, pelo aquele corte, você vai querer conhecer mais Exato. O que veio antes, o que foi depois dessa resposta. Qual foi o contexto ali usado? Deixa eu ir lá ouvir. Ou deixa eu ir lá assistir, né? No caso do Flow. Mas, por exemplo, o Braincast, que a gente tá falando bastante aqui, eles têm isso, né? Agora eles estão fazendo o Brain Cortes no Instagram. Então, qual é a boa? Então, eles colocam lá qual é a boa. São quadros do programa. Né? Sim. Então, você extrai ali algumas coisas, alguns eles formatos. Me inspiram muito também, cara. O Braincast e o Nerdcast são minhas maiores fontes de inspiração. Então, o Nerdcast, quando eles lançam um episódio, se você for no Twitter, tem uma chamadinha, né?
com a capa e com o áudio de um corte de um momento ali do episódio. Sim. Então você olha e você fala assim, pô, tô falando do Sandman, olha esse comentário do Azaghal, que eu quero ouvir esse episódio. Então você vai lá e ouve. Então existem várias possibilidades. A possibilidade... Então tem vários níveis de esforço também. Sim, claro. Então, você pegar um episódio de 2 horas, por exemplo, ou de 1 hora, e transformar... Se você gravar áudio e vídeo... Desculpa. Que nem a gente tá fazendo aqui. Vou botar um pouquinho de água pra você. Que nem a gente tá fazendo aqui. Você tem possibilidades. Ou você faz um audiograma, que é só o áudio. E você só do áudio. Só do áudio. Sim, com uma imagem, etc. Ou você pega o vídeo e faz um corte. O esforço para fazer isso é pequeno. Porque você só precisa ouvir, selecionar o início e o fim desse corte e pronto. Bota às vezes uma thumb ali, uma imagem, o áudio correndo, tranquilo, né? E é isso. Sim. Quero fazer carrossel, outros formatos de texto. Aí vai trabalho. Vai dar um trabalhinho. E você vai ter que ouvir, transcrever. Às vezes existe ferramenta que transcreve. Mas tem perdas. Você vai ter que fazer, você vai ter que ouvir, ir vendo, ir editando, indo ali e tal. E você vai ter que, por exemplo, se for carrossel, é no máximo 10. Você vai ter que resumir. Limitar a capacidade de síntese daquele conteúdo, né? Então, tipo, existem várias possibilidades. Várias possibilidades. E sempre ou vender, ou você faz o CTA para a marca que tá ali, Sim. de conhecimento. Então, eu já vi alguns podcasts que, por exemplo, vai fazer o carrossel, tá ali o carrossel e no meio aparece o loginho da marca ali. O login da marca ou uma mensagem da marca. Sim. Inserido naquele contexto de assunto. Então, eu tô falando de métricas. Então, por exemplo, o Insider tá falando de métricas. Pô, é um carrossel. No meio, você coloca um dos valores ou da missão do Métrica Boss, por exemplo. Métricas Boss do Gustavo. O cara tá olhando ali, ele vai passar... Mesmo que ele não pare pra ver, ele vai ter um contato. Sim. E vai até o final. E aquilo vai ficar no consciente dele. Então, existe várias maneiras. Como um marqueteiro, eu vejo possibilidade de quase tudo, não? Sim, de fazer marketing. Então, mas assim, é aquele lance. Esforço. Tá acumulando, né? Tempo, esforço, impacto. Mas é legal a gente ir falando isso também, porque isso pode ser até claro pra gente que tá imerso. A gente tá fazendo podcast há muito tempo, há pelo menos mais de 2, 3, quase 4 anos. E a gente já consegue enxergar essa gamificação. Mas para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, e teve contato com essa mídia recentemente por causa do boom, não sabe de fato o quão poderoso pode ser para você e até o ponto de ganhar dinheiro. Vamos lá, você já falou muito sobre marcas, já falou sobre relação, já citou o nome de marcas, a gente acabou de explorar essa versatilidade do conteúdo, da presença da marca nesse conteúdo, que é monetização, é o como ganhar dinheiro fazendo podcast. Inclusive, Ana, não vou lembrar o sobrenome da Ana, eu tive uma mentoranda de comunicação que, além de oratória, a gente trabalhou também a criação do podcast dela, Casa 8. Ficou jabá aqui, Ana. Levar um jabazinho, hein? Casa 8 podcast. E aí a gente tá falando sobre monetização. Eu falei, abrir o podcast hoje, sem pensar que existe a possibilidade de ganhar dinheiro, pra mim é um erro. Mesmo que você não queira, desde o episódio 1, ok, entendo, começa e tal, mas pensa que, cara, é uma mídia que dá. Exige um esforço grande? Exige. Você já mencionou os exemplos de fazer um spot, fazer um testemunhal, marcas usarem o seu conteúdo de podcast como vitrine, né, para se expor. Eu quero entender e fazer essa conexão da monetização com o que eu vejo que é o suprassumo de qualquer podcaster. Também no efeito de monetização, mas não só no efeito de monetização, é efeito de crescimento mesmo, que é a comunidade. Como criar, como engajar, qual o caminho para chegar nisso, para a gente fechar esse bloco 1 do crossover, porque vai ter o bloco 2 do crossover, com essa que é a maior comunidade de produtos do Brasil, uma das maiores do Product Gurus, entrega pra gente. Eu não gosto muito de ouvir a frase o maior ou essas coisas. Porque você é humilde, você é humilde. Eu sou meio tímido, não? Deixa, a humildade ficar aí, deixa que eu mato lá na hora. Mas, eu acho que...
Cara, eu tenho muito orgulho de você, de verdade, cara. Muito obrigado. Sabe aquela coisa de irmão mais velho? Então, de verdade, eu já te falo isso, mas eu tornar público isso pra todo mundo que tá vendo. Eu tenho um maior orgulho, porque quando a gente começou, a gente se conheceu numa conversa, o Vitor Matoso conectou a gente. Foi. Vitor Matoso. Que ó, dia chegou a primeira mensagem. Pô, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, que maluco marrentão, mano. Cheio das ideias, cara. E aí, quando você falou da ideia do pod, eu incentivei, eu tava junto ali no começo. Eu tenho muito orgulho, de verdade, da comunidade que você criou, do movimento que você tá criando. Vai lá, desculpa interromper. Não, que isso. Mas assim, não vou muito lá atrás, não, porque senão eu fico emocionado. Mas a gente criou algo bem legal. Sim. E não é apenas um podcast, né? Eu brinco muito, as pessoas levam na brincadeira, mas não tem um fundo de verdade. Que é o Product Gurus, ele é uma ideia sobre a área de Product Management, que nada mais é do que gerenciamento de produtos digitais, etc. Essa área está em expansão, em crescimento bastante acelerado. Então, startups, empresas grandes, etc., estão buscando pessoas de produtos, Product Managers, Product Owners e afins, para melhorar os seus produtos, aumentar a rentabilidade, etc. Todas essas coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes. Posicionamento de produto, etc. E o Product Gurus, ele entra ele pegou um vácuo no início, vamos dizer assim, no início dessa área. Ali a gente vai fazer 3 anos, mas já tinha escolas, já tinha cursos, já tinha pessoas criando conteúdo sobre a área, só que era um conteúdo sempre os mesmos, né? Eram sempre as mesmas pessoas. E o Product Gurus, eu olhei e falei assim, existe milhares de pessoas, então vamos trazer essas pessoas para conversa também. Incluir essa galera. É por isso que até hoje, no primeiro episódio, eu uso o Product Gurus é a voz por trás dos produtos que eu e você usamos e, quiçá, não vivemos sem. Com o tempo, eu vi que essa frase estava muito longa. Aí a gente diminuiu para a voz por trás dos produtos. Sim. E a gente traz todo tipo de pessoa, senioridade, todo recorte, né, de pessoas e senioridade, para falar sobre a área. E eu sempre deixo bem claro que a parte mais importante ali é compartilhar a história da pessoa, Sim. Compartilhar a carreira, compartilhar a ideia, o pensamento dela sobre um tema ou sobre a área. Então, é muito menos cagação de regras, do tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, do que... E é mais, tipo, uma conversa de peito aberto, bem humorada, com piadas idiotas no meio, já perceberam, não? Então, fica uma conversa assim, sabe? Eu gosto do feedback dos convidados quando termina e eles olham e falam assim, nossa, mas foi muito legal, foi muito bacana, nossa, que gostoso. Pô, isso é uma sensação boa pra quem conduz ali, né? Ter esse retorno. Porque a gente conversa sem querer ser os paladinos da verdade, né? Sim. Ou coaches, ou aquelas pessoas que definem o que... livre de uma expectativa de perfeição. Tipo, o Shod vai fazer piada idiota, o Shod vai fazer polêmica, o Shod vai cutucar, sem citar nomes, mas vai cutucar. Então, vira aquela coisa, né? Claro que a gente sempre tem como background dessas groselhas levar conhecimento, compartilhar histórias, Sim. porque a gente acredita que produtos são feitos por pessoas para pessoas, né? O Product Gurus é sobre... Eu vou fazer a frase de efeito agora do PG. Nossa, drop the mic aí, segura o microfone. O Product Gurus nada mais é sobre a humanização da área de gestão de produtos digitais. A gente foca muito na pessoa. No sentido mais literal de humanização mesmo. Sim, é na pessoa. Então a gente fez projetos de impacto, né? Que a gente chamou Impacto no ano passado, em que a gente arrecadou mais de 100 mil reais
de Pô, bolsa, foda, cara. de bolsa de estudos para pessoas, para recortes da sociedade, assim. Então, mulheres, LGBTQIAP+, pessoas pretas, pessoas da periferia. Grupos minorizados que de Isso. fato precisam. Precisam e não têm acesso ou não conseguem pagar um curso que, infelizmente, é um pouco elevado o custo. Então, a gente fez esse projeto. Arrecadamos mais de R$100.000. Cara, arrecadaram mais de R$100.000. Olha aí, mano. Olha que maneiro, cara. Então, existe... não é só o Project Gurus, o podcast ou ali patrocínios e tal. A gente tem essa coisa de humanizar a área, de sempre querer fazer as coisas voltado para as pessoas de produtos. A gente tem muito disso. Então, a gente gosta bastante de falar sobre diversidade. Então, está sempre presente nas nossas pautas. A gente sempre busca, sempre tá perto. Figurinha carimbada de apoio nos layoffs que aconteceram agora, se você tá Sim, no LinkedIn. a gente usou o alcance nosso do LinkedIn para compartilhar as planilhas de demissão em massa. E foi bem bacana que teve planilhas ali que 90% delas já tinham se recolocados graças Legal. ao nossa ajuda. E a gente tem ajudado. Desde o começo de 2022, a gente compartilha ali. Acho que o primeiro que a gente compartilhou foi da Renner ou da Loja Americana. Não, a gente compartilhou primeiro quando deu aquele problema de No hack, do cyber. cyberataque. Isso, foi ali. Sim. A gente já meio que se posicionou. Porque o lance da comunidade é que você precisa usar a sua influência, o seu alcance e toda aquela autoridade que você cria durante o tempo para se posicionar em alguns assuntos. Sim. E o nosso posicionamento é sempre no lado das pessoas. Então, por exemplo, demissões em massa. A gente... mas vai expor a marca. Desculpa. Não é de exposição de marca. A gente não quer expor a marca e tal. A gente quer focar na planilha para ajudar as pessoas. A ideia não é vilanizar a marca e demitir. A Não. ideia é muito pelo contrário, é abrir possibilidade de recolocação ali pra Sim, pessoa. para a pessoa olhar e falar assim, pô, essa lista são de pessoas que trabalham nessa marca foda, mas que Sim. passou por um momento de crise e teve que desligar essas pessoas. Então, essas pessoas são, querendo ou não, boas naquilo que fazem. Então, pô, deixa eu acessar. Pô, é muito legal ter o feedback de, tipo, 90% da planilha foi recolocada graças a gente. Pô, Chiodi, pô, você mencionou, nem tá na planilha, mas alguém compartilhou com a gente essa planilha, a gente marca essa pessoa no post, e a pessoa fala assim, Chiodi, explodiu aqui meu perfil. Mais de 100 conexões em menos de 24 horas, meu perfil já tá com mais de 10 mil visualizações, sabe? Aham. Aí você fala assim, nossa, pessoal, vejam o meu perfil também. Mas, tipo, tem essas coisas. Então, por exemplo, para vocês verem o impacto que é a construção de uma comunidade, né? Para finalizar. Que o Project Gurus, ele chegou no patamar em que ele ainda não chegou no seu ápice. Sim. Então, para você ter uma ideia, num episódio recente, a gente levou a CPO do Zé Delivery, diretor de produtos do Zé Delivery, e o VP de produtos da Rappi. E ali, como eu falei, é uma conversa descontraída. Eu fico falando groselha lá. E não, no meio, eu falei assim, poderia ter cupom, né? Soltou. Poderia ter cupom. Não? Eu acho. Porque vocês são os que mandam. Não? Faz um cupom aí. Vocês criam os cupons. Faz um cupom aí. E eles criaram. Passou alguns dias, eles falaram, criamos cupons exclusivos, né? Guru no Zé, Guru no Rappi. E bacana. Eu postei isso no episódio ali. Tipo, postei pra postar. Não era nem um patrocínio, nem nada, mas funcionou mais como um teste que eu vou usar no Media Kit. Claro. Óbvio. De uma ação que em uma semana 1.000 cupons já tinham sido usados. E aí teve que... Aí quando a gente postou no LinkedIn já não estava mais valendo o cupom. As pessoas comentaram, não está mais funcionando. Aí eu fui lá, falei, não está mais funcionando. Aí eles falaram, não, vamos colocar mais 1.000. Colocaram mais 1.000 cupons. E aí, antes de fazer a segunda semana, os meus cupons já tinham... Esgotado. Então, o PG, querendo ou não, gerou 2.000 pedidos em 2 semanas para o Zé Delivery. Então,
através do cupom exclusivo, etc. Mas gerou. Então é o poder da comunidade. É o poder da comunidade. Que é aquela coisa. A gente não existe para fazer isso. A gente existe para ajudar as pessoas. Mas é consequência direta. Mas é uma consequência, né? E a gente... como a gente não é uma escola, a gente não é uma empresa que tem outras receitas, vai daí a receita pra gente sempre ajudar mais pessoas. Porque a ideia do PG é ajudar o máximo de pessoas possíveis. O máximo. Ser acessível o máximo possível. Legal. Então, quanto mais dinheiro, mais possibilidades a gente tem. Então, acho que é isso. O Project Gurus virou mais uma... Eu gosto de quando as pessoas falam assim, não, o Project Gurus é um lugar seguro e que eu sei que eu vou ser ouvido, e que vão me acolher. Porque é isso. Você desprendeu tempo para me ouvir. Essa voz linda e maravilhosa aqui. Para ouvir, o ouvido do Daniel tá sangrando. Para ouvir as minhas piadas idiotas. Pô, o mínimo que eu tenho que fazer para você e para a comunidade, para as pessoas em volta da marca Project Gurus. É retribuir, né? É retribuir de alguma maneira. Qual que é a minha retribuição? É usar o meu alcance, usar a marca para ajudar você. Ajudar as pessoas. E vai ser sempre assim, não vai mudar. Isso é um pilar do Project Gurus que nunca vai deixar de existir. Que legal, cara. Pô, terminou. Gabriel, sobe uma salva de palmas profissional, uma salva de palmas profissional. Legal, que ódio. A gente vai virar o bloco, na verdade não teve outras viradas de bloco, porque vai ser uma virada de bloco único, porque viraremos o bloco para um outro episódio, para um crossover. É isso. E nessa virada de bloco eu quero relembrar você que você pode encontrar o que... A gente já falou milhares de vezes o nome, né? Esse é o buzzword, Product Gurus, esse programa. Mas joga teus arroba, joga os principais pontos de encontro para as pessoas te encontrarem aqui. Tá na tela também, né? Tá na tela. É @project.gurus. Project.gurus. No Instagram. No LinkedIn você coloca Project Gurus, vai aparecer o logo de um guruzinho. Então é ele. Paulo Chiodi, CHIODI. Joga lá no LinkedIn, segue, se conecta. Boa. E manda um oi pra mim, que aí eu vou saber. Eu vou responder? Não sei, mas você manda lá. Não, manda assim, oi, vim pelo Insider. Aí ele responde. Isso, não é garantia, mas eu respondo. Oi, vim pelo Insider. Aí você vai responder. Aí eu vou mandar um joinha. Isso. E olha, além de seguir Kiod, segue @Insider Podcast, compartilha pra gente saber quem é você. Claro, dá as 5 estrelas, né? Que a gente precisa de 5 estrelas lá no Spotify, no Apple Podcasts. Gostou desse papo de podcast, de todas as ideias clareadas pelo Kiod? Eu te chamo de Kiod. Eu acho que eu sou o único que te chamo de Kiod, né? Não. Já é... Todo mundo chama de Kiod? Porque você fala Chiod. Chiodi, mas usa um sobrenome. Mas Kiod é único. Kiod, só você chama. Só eu. Então vou continuar, porque é só eu. Só você. Eu sinto exclusivo. Isso. Assim, é o acesso. Enfim. Kiod, então, dá 5 estrelas pra gente saber quem é você, pra gente saber que você tá gostando disso aqui, gostou do papo de podcast, tudo que o Kiod trouxe de experiência, de comunidade, de monetização do produto, deixa 5 estrelas. É importante demais pra gente ter uma audiência gigantesca que ainda não deu 5 estrelas. No Insider, então dá 5 estrelas pra gente ser bem avaliado, porque acaba sendo um sinal de confiança pra quem tá descobrindo o podcast agora. E pra gente fechar de fato o bloco... Não, e antes de fechar, desculpa. Fala. Mas comunidade é sobre autenticidade e sobre comunicação clara e direta com as pessoas, tá? Então, se fosse para resumir o que é uma comunidade, o Project Gurus, ele é autêntico, ele é simples e eles têm uma comunicação direta. Então, isso faz a comunidade crescer, né? A gente acha que a gente não entrou muito ou eu não entrei muito nesse lance de comunidade, mas a comunidade... Entrou pra caramba. Mas a comunidade, ela cresce a partir do momento que ela se identifica com você. Sim. Ou com a sua causa, com seus valores, ou com a marca, ou a forma que você fala. Sim. Então, não adianta nada você querer criar uma comunidade se você não tem autenticidade para se conectar às pessoas ali. Para que elas consigam se ver em você. Sim, então não adianta nada. Total. Uma pergunta. A gente precisa deixar uma pergunta para a audiência. O que você quer saber da audiência sobre o papo que a gente teve aqui de podcast?
Uma pergunta em mente pra gente deixar lá no Spotify ancorada? Pô, a gente pode fazer a pesquisa que o Spotify não fez ou ninguém fez, que é, você assiste podcast dentro do aplicativo do Spotify? Boa. Já que é sobre podcast. É. Boa, legal. Então responde, vai estar a pergunta. Arrasta a tela para cima que você vai encontrar o nome do Quixote para você clicar e ir lá para as redes dele. Só clicar, vai ficar fácil esse cross-mídia. E responde pra gente. Você que tá no Spotify, eu tô olhando para cá, mas é pra lá. Assiste o vídeo. Você está vendo a gente no Spotify. Ou não? Será que você tá vendo? Será que não? Será que não? Assiste, sim ou não? Ih, Nélio, nem sabia que dava pra assistir. Ótimo. Responde aí pra gente medir, né? Já que o assunto é podcast, a gente falou muito de videocast também. E eu falei do crossover. Você não sabe o que é crossover? É a união de dois mundos. Isso. De dois universos, diríamos assim. É a criação de um multiverso. Isso. Exato. O que vai acontecer agora? Esse episódio não acabou. Você tá ouvindo tanto falar de Product Gurus, que esse episódio ele só vai acabar no Product Gurus. É isso. Vai acabar como? Aí você vai ter que descobrir. Vai ter que ir lá. Você tá ouvindo o Insider até aqui, gostou do Quixote, gostou desse papo? Agora, aqui na descrição desse podcast, vai ter o link direto pro PG, ou a continuidade do episódio do PG, não sei, a gente vai ver como é que vai ficar. Mas vai ter o link direto para você terminar de ouvir esse papo lá no PG. Então não é um tchau, é um até logo. A gente se vê do outro lado da podosfera. Isso. Valeu. Está subindo as letrinhas da parte 1. Vale lembrar, da parte 1 dos créditos desse programa. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Edição de áudio, Gabriel Matos. Audiovisual durante a gravação, Daniel Silva. Capa é feita pelo ilustrador Michael Moura. Marketing social, Bruno Mello, Elizabeth Gragedo. Apresentação, Nélio Xavier. É muita gente na produção de um episódio, né, gente? Tá pensando o quê? E olha, não acaba aqui. Acaba lá no Product Gurus. Então vai lá ouvir a parte 2 desse papo.